Boa noite a todos, 6 horas e 35 minutos. Eu encerrei a terceira live do dia agora há pouco para falar sobre os absurdos que aconteceram aqui no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Encerrei para poder abrir essa nova live agora e explicar um pouco do que aconteceu. Sinceramente, eu não esperava tanta baixaria acontecer numa reunião no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Todos sabem, nós fizemos aquela ocupação na mesa diretora para pedir por anistia lá em agosto desse ano. Naquela oportunidade, né, todas as testemunhas que estão contando a história estão reforçando que não havia sessão em andamento, nós estávamos fazendo algo completamente pacífico, sem nenhuma violência, não impedimos o presidente de abrir os trabalhos, que aliás o presidente Hugo Motta depois realizou a sessão. Foi uma resistência, digamos assim, pacífica, algo que é muito comum, usual, e que a gente vê inclusive a esquerda fazer por várias vezes, mas eles sim fazem com violência, fazem durante o funcionamento da sessão, como aconteceu com o deputado Glauber Braga essa semana, inclusive. Pois bem, nós estamos enfrentando, o deputado Marcos Polon, Zé Trovão e eu, esse processo no Conselho de Ética, que já é um absurdo em si, porque só pegaram nós três, foram mais de 70 deputados que participaram, né? Alguns receberam uma reprimenda verbal e a grande maioria não recebeu nada, o que é o correto, ninguém deveria ser sancionado, não estou querendo punição para ninguém, mas colocar só 3 de boi de piranha é obviamente um absurdo. E bom, o que está acontecendo agora? Em plena quinta-feira, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, você sabe que quinta-feira não é um dia em que deputados normalmente participam de atividades na Câmara, estão nas suas bases, marcaram reunião para oitiva de testemunhas hoje e amanhã, sexta-feira. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não avaliou o caso de nenhum corrupto durante todo esse ano, numa quinta ou numa sexta-feira. Todas as reuniões do Conselho de Ética foram em terças ou quartas-feiras, não em quinta ou em sexta-feira. Então, quer dizer, aí já começa o absurdo. Estão querendo agilizar um processo, colocar várias testemunhas, né, no mesmo dia, uma após a outra, e nós sem o direito à ampla defesa, porque muitas das nossas testemunhas são inclusive deputados que não estavam em Brasília, tem que entrar online, estavam em viagem, ainda mais com esse caos que está o dia de hoje nos aeroportos. Pois bem, além disso, desde o início do dia, o que nós observamos foi que o nosso direito à ampla defesa, que é garantida pela Constituição, que é garantida pelas leis e também pelo regimento da Câmara dos Deputados e o regimento da Comissão do Conselho de Ética, o nosso direito à ampla defesa não foi observado. O meu defensor, que o Jeffrey Schichini, que estava comigo ontem aqui, tinha avisado ontem ao presidente Schiochetti de Santa Catarina, deputado Schiochetti, que ele não poderia estar de manhã porque estaria em voo, e nós pedimos, por favor, que comece então à tarde, se vai realizar em quinta-feira, que nunca aconteceu no Conselho de Ética, que se comece então a oitiva à tarde das testemunhas, quando o Dr. Jeffrey Schichini vai estar presente. Olha, nunca vi tanto abuso, não queriam permitir que eu estivesse com o meu advogado, queriam a todo pano, a todo custo começar ainda de manhã a oitiva das testemunhas. Mas fizeram tanta questão de demonstrar que não estava sendo dado o direito à ampla defesa, que nós tivemos que chamar a OAB, as prerrogativas da OAB para estarem junto conosco, acompanhando toda essa reunião e depois, obviamente, levar tudo o que estava acontecendo ao longo do dia no Conselho de Ética para a instância das prerrogativas da OAB. Bom, foram várias questões de ordem que nós fizemos e quando chegou a hora do intervalo comum que é feito durante o horário do almoço, entre meio-dia e 1 da tarde, iniciamos o pedido de que se fizesse esse intervalo. Não nos foi concedido. Tentamos, insistimos até próximo das 13 horas e 30 minutos, quando finalmente desistimos de pedir, desistimos de implorar por um direito, que é esse da suspensão de até 1 hora da reunião, para que começasse a oitiva da testemunha, a advogada Caroline Siebra, que sentou-se na mesa dos trabalhos e iniciou o seu depoimento, e aí, felizmente, com a participação de Jeffrey Schichini, porque finalmente ele também pôde acessar o seu computador, tinha chegado em casa, estava viajando de Brasília, esteve aqui ontem, mora em Curitiba, para participar virtualmente da audiência. Pois bem, foi a oitiva da doutora Caroline Siebra até perto
de 14 horas e 35, 40 minutos, quando finalmente mais uma interrupção foi feita por uma deputada, nosso colega Cris Tonieto, perguntando para o presidente se ele não ia finalmente também encerrar os trabalhos, ou melhor, suspender os trabalhos para a pausa do almoço. Os restaurantes da Câmara fecham às 15 horas. O presidente estava comendo na mesa, nós mesmos, com fome, acabei comendo um salgado ali, o que tinha à disposição, enquanto a depoente, a testemunha, não tinha almoçado ainda e continuava lá dando o seu depoimento. E foi aí que o presidente decidiu suspender, depois de tantos apelos feitos, durante o prazo regimental de 1 hora, para que nós pudéssemos ir almoçar. Pois bem, no retorno do almoço, continuou a reunião, e um detalhe que eu esqueci é que na primeira parte da reunião, antes do almoço, um dos advogados fez algo que ele fez pela primeira vez na vida dele, que foi renunciar à defesa do seu cliente, a defesa do Marcos Polon. Por quê? Porque ele disse que não estava encontrando meios de fazer a defesa apropriada do seu cliente com a restrição dos direitos da ampla defesa por parte da mesa. Inclusive, o próprio presidente Albuquerque disse em determinado momento que ali era o legislativo, como se, por estarmos no poder legislativo, as leis, o Estatuto do Advogado e a Constituição não se aplicassem. Muito antes, pelo contrário, nós que fazemos a lei, nós deveríamos ser os primeiros a respeitá-las, a observá-las. Então, até isso tinha acontecido aí na fase da manhã. Pois bem, na fase da tarde, o deputado Marcos Polon teve, depois de passado mais ou menos 1 hora do depoimento nem isso deu, da advogada Caroline sobre o 8 de janeiro e sobre outros casos, e os nossos pedidos reiterados para que o deputado Polon tivesse direito à ampla defesa e pudesse ter um prazo para constituir novo advogado, ele passou mal, mas passou muito mal. Veio o atendimento médico da Câmara, não dava nem para ver a pressão no aparelho que mede a pressão, porque estava muito alto, e ele teve de ser levado à enfermaria. E aí ainda havia dúvida se continuaria ou não a reunião. Olha, isso é um absurdo. A vontade de nos punir, a vontade de fazer com que nós, parlamentares de direita, que fizemos algo que não é ilegal, que é regimental, que é uma ocupação, os trabalhos de obstrução, enfim, todos dentro do regimento, a vontade de nos punir era tão grande que eles estavam ainda na dúvida sobre encerrar ou não a sessão enquanto havia um atendimento médico de um dos representados ocorrendo no DEMED da Câmara dos Deputados. Isso é algo que, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer aqui na Câmara dos Deputados. E eu repito, enquanto corruptos, enquanto deputados acusados de rachadinha, tem todos os prazos, tem todo o tempo, história, inclusive, o prazo de entrega de relatório. O nosso relator, o deputado Moses, do Ceará, tem prazo até o dia 12 de fevereiro para terminar toda a instrução e até o dia 22 de fevereiro, depois do recesso, para entregar o seu relatório. Por que essa pressa para terminar a instrução na sexta-feira e apresentar o relatório na semana que vem? Eles já querem, antes do recesso, de uma forma ilegal, suspender os nossos mandatos? E a Rádio Corredor tem dito, querem suspender o meu mandato e dos outros deputados por 6 meses, por meio ano. Pensa bem, nós estamos agora no último ano do mandato, em 2026, véspera de eleição. 6 meses sem mandato significa o fim do meu mandato. Significa que eu não vou mais ter condição de exercer o meu mandato parlamentar aqui na casa, com o CPI do INSS, com o CREDEM enrolando, com todas as pautas que nós temos que aprovar aqui na casa, na área econômica, na área de segurança pública. O que eles querem é acabar com a minha possibilidade de representar o meu eleitor no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero aqui, só terminando essa live, não quero deixar ela muito longa, mas era importante explicar isso tudo, dizer que vocês podem continuar contando comigo aqui, a nossa assessoria. Eu quero agradecer a todo mundo aqui, foi espetacular. Quem assistir, eu fiz questão de passar em todas as minhas redes ao vivo o que estava acontecendo. O pessoal me passava o regimento interno o tempo todo, era questão de ordem para cá e para lá, para poder garantir em primeiro lugar o direito à ampla defesa, e depois de ver que ele não estava mais sendo garantido, realmente protelar isso e tentar empurrar essa decisão o máximo possível, porque não é razoável que se faça uma coisa dessa contra nós. E quero agradecer os outros deputados que se fizeram presentes. Foram do Novo lá o Luiz Lima, a Adriana Ventura. Lembrando, a maioria já estava de viagem, já tinha ido
para os seus estados, e por isso não puderam estar presentes. Os que estavam aqui, os que acorreram ao Conselho de Ética, meu muito obrigado. Deputado Cabo Gilberto, o deputado Sargento Faur, o deputado Sóstenes Cavalcante, que veio ao final da reunião também nos acudir no momento que mais precisávamos ali na questão da saúde do Polon, deputado Maurício Marcon, do meu estado do Rio Grande do Sul. Não sei se eu tô... Quem é que mais eu estou esquecendo? Deputada Cristonieto, que esteve lá conosco também. Deputado Coronel Meira, tá? O deputado Faura eu falei, né? Tá aqui, inclusive, posso virar aqui e mostrar vocês, pessoal? Ó, tá aqui o pessoal essa hora da noite aqui, ainda o Bernardo, a Karine, aí tá o Ezequiel, o Mariano, a Carol Siebra tá ali, que estava como testemunha, veio aqui também agora conversar um pouco sobre todo esse absurdo que aconteceu. Eu só tenho que agradecer a todos eles, aos assessores, os demais, a Liana, que eu não posso esquecer, também assessora da liderança do Novo, por todo o trabalho que fizeram para tentar garantir o mínimo, que também não nos foi alcançado, que era o direito de ampla defesa. Agradecer também ao Dr. Jeffrey Chiquini, que foi muito paciente, participou ao longo dessa tarde, está nos ajudando aqui completamente pro bono também, importante dizer isso, que está pela causa junto conosco, os demais advogados, o doutor Eduardo e Ricardo, é isso, né? Dos demais parlamentares, Luiz Marcos Polon, sempre que eu estou chamando de Luiz, Marcos Polon e Zé Trovão, né? E, enfim, essa é a situação lamentável porque nós estamos passando enquanto a gente combate os excessos do STF, a gente precisa combater os excessos aqui dentro da casa também. Olha, gente, é um absurdo. E quero agradecer também as doutoras, nome das doutoras da OAB que estavam aqui, vocês lembram também? Andriele, se eu não me engano. Doutora Andriele, doutora Fernanda, que representaram as prerrogativas da OAB, que estiveram conosco aqui também. E espero, sinceramente, que essa situação nunca mais se repita que a gente enfrentou aqui na Câmara dos Deputados. Ó, querem me processar, direito de processar, tá aberto para todo mundo. A gente enfrenta. É injusto? É. Nós vamos provar, pelo menos os testemunhos estão demonstrando isso muito claro, e os fatos também, que essas representações são completamente ineptas. Do deputado Lindbergh, do PT, faltou dizer isso, né? Foi a esquerda que entrou contra nós. Nós fizemos um protesto pacífico, eles fazem violento e quem entra contra nós são eles, né? Lindbergh, do PT, Talíria, do PSOL e o deputado Pedro Campos, do PSB. Quer dizer, eles entraram contra nós três, nós estamos respondendo, agora tem que ser dentro das 4 linhas. Tem que respeitar a regra do jogo, tem que garantir o âmbito de direito de defesa. Então, faço aqui um apelo ao presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Chilquete, também aqueles que presidiram, né, os deputados Albuquerque, de Roraima, né, e também o deputado Josenildo, que é, se eu não me engano, no Amapá, é isso? Se eu não estou enganado. E ainda ao deputado relator Moses Rodrigues, né, do Ceará, que, por favor, né, vamos respeitar, nós somos colegas. Eu fiz esse apelo, nós somos colegas. Um dia eles estão na mesa, outro dia eu posso estar na mesa e eles sentados lá enfrentando uma representação justa ou injusta. Isso acontece todos os dias, mas ele não pode continuar com esse tipo de ambiente no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O devido processo deve ser respeitado, a ampla defesa não pode ser tolhida de nenhum parlamentar. Espero que não tenha reunião amanhã, porque mesmo assim está convocado para amanhã uma reunião, sexta-feira, gente, sexta-feira, antevéspera do recesso, uma reunião no Conselho de Ética. Nunca o Conselho de Ética se reuniu numa sexta-feira esse ano e continua marcado para amanhã. É bem verdade que o presidente em exercício, Josenildo, disse que aguarda a situação do Polon para saber se vai ter ou não. E pelo que percebemos, ele não vai ter condições de estar conosco amanhã pelo estado de saúde dele. E sabe o que agravou não só a saúde dele, mas a de todos nós? O fato que nós ficamos na Câmara dos Deputados na terça-feira até 4 da manhã votando o projeto da dosimetria. E às 9 eu estava aqui no Conselho de Ética, toda a assessoria. Ou seja, fui dormir perto das 5, acordei 7. No outro dia, ontem, nós ficamos até 2 da manhã votando a questão do Glauber e a questão da Carla Zambelli. Vai dormir em casa, chega perto das 3, acorda de novo para estar aqui 9 da manhã, 7 da manhã. Qual é a saúde que aguenta um negócio desse? Aí que começa a falta de ampla defesa. Se você não está em condições de saúde para atender uma reunião dessas, é óbvio que não vai ser boa, é óbvio que não vai ter ampla defesa. E quem já tem uma condição de saúde mais precária, como é o caso do Polon, que já tem uma condição diferenciada, obviamente vai ser mais afetado por esse tipo
de decisão de fazer reunião do Conselho de Ética em quinta-feira, em sexta-feira, em sábado, domingo, quando a gente já tem todas as atividades acontecendo também na Câmara dos Deputados até altas horas da madrugada. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês por acompanharem. Agradeço a todos os que deram seu apoio, né? O Ricardo está aqui dizendo, né, sobre a questão de a gente estar exausto, sem almoço, trabalhar muito, que o salário é bom. É muito bom, não tenho dúvidas disso, mas não tem salário que pague, o preço da injustiça. Isso é um absurdo. Eu disse, inclusive, durante a minha oitiva, que se acham, aliás, durante a reunião, que se acham que esse tipo de medida vai me disciplinar, que vai ter algum efeito, é muito antes pelo contrário. Eu prefiro ser caçado do que abrir mão dos meus ideais, eu prefiro ser suspenso do que deixar de falar aquilo que eu acredito. E fiquei a tarde todo, junto com esses nossos assessores, que independentemente de salário, estão aqui justamente para trabalhar pelo bem do Brasil, estão aqui para fazer o melhor pelo país e não para se submeter a esse tipo de rito sumário, a esse tipo de tribunal de exceção que não tem nenhuma razão de ser. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Amanhã eu estarei aqui na Câmara dos Deputados de novo, né? Afinal de contas, inclusive para quem vai amanhã na FEComércio no Rio Grande do Sul, vai ter um evento com o deputado Nicolas Ferreira. Eu estava previsto de ir, passagem comprada, ao que tudo indica não poderei participar, é uma pena, queria estar ali com ele, porque nós temos essa indefinição tanto sobre a reunião do Conselho de Ética, como inclusive de uma ordem do dia no plenário, e eu como líder do Novo vou precisar estar também no plenário da Câmara dos Deputados para votações que acontecerão aqui. Então, eu quero me desculpar, tem gente até sugerindo que eu vá descansar, né? A Camila mandando, pode ter certeza que depois de terminar essa live, obviamente ainda vou olhar algumas coisas, mas a minha intenção é descansar um pouco, até para amanhã, nesse novo dia que vem, na sexta-feira, a gente poder trabalhar de novo pelo bem do Brasil, pelo bem de cada um. Nas últimas noites, olha, se eu e toda a assessoria aí, se nós dormimos 6 horas ou 7 no total nas 2 noites passadas, foi muito. Isso sem falar na preocupação, no estresse, no cansaço, na correria. Mas vale a pena. Quando a gente quer uma coisa boa e a gente luta por ela, mesmo diante de tantas injustiças, a gente não desiste e recebe o apoio de cada um de vocês. Ok? Um abraço a todos. Alexandre pedindo um alô para Fortaleza. Um alô aí para Fortaleza, no Ceará, e também para o nosso amigo senador Eduardo Girão, que lançou sua candidatura há pouco, né, ao governo do estado, e a todos os demais que estão pedindo um abraço aí. Abraço a cada um de vocês. Valeu? Tchau, tchau.